Ultimamente é impossível abrir o YouTube e não ver alguém falando desses debates 1 contra 30. Tá em todo canto, e o que muita gente me pergunta é: Júlia, tem técnica? É palhaçada? E por que todo debate assim sempre acaba em baderna? É por isso que vocês vão continuar pobre, caralho! Se vocês já viram um dos meus vídeos, já devem saber a resposta. Tá faltando um debate bem feito, e o que mais tem nesses debates é o uso de falácias. E é isso mesmo que eu vou falar aqui hoje. Então, se você quer aprender como não cair mais nessas falácias e até como rebater, fica comigo até o final. Meu nome é Júlia Moreno, eu sou especialista em comunicação internacional e oratória e vim te mostrar o caminho para ser um excelente comunicador. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar o like, aproveita e se inscreve que toda semana tem conteúdo novo no canal. Você sabe o que é uma falácia? Basicamente é um truque de argumentação. Às vezes proposital, às vezes não, que parece lógico, mas tem um erro de raciocínio. E é por isso que ela é perigosa. Ela é convincente e faz parecer que tem sentido. Na prática, quando alguém tenta vencer uma discussão, não porque tem razão, mas porque sabe dar um nó na conversa. A pessoa te induz ao erro e se você não percebe o que aconteceu, acaba saindo como errado. Em resumo, é um golpe baixo intelectual. Faz parecer raciocínio lógico, mas é só performance. E qualquer um pode aprender como funciona. Muita gente usa pra ganhar um debate, seja insultando, desviando do assunto ou soltando frases sem sentido que só deixam o outro sem reação. Hoje eu vou te mostrar as que mais aparecem nesses debates, mas já adianto, existem muitas. Pra começar, o clássico ad hominem, o ataque pessoal. Sabe quando você tá falando com alguém e ele te responde dessa maneira? A educação no país precisa de mais investimento pra melhorar. Você nem terminou a faculdade, como é que vai opinar sobre educação? Pronto, isso é um ad hominem. Em vez de discutir a ideia, a pessoa usa alguma característica sua pra invalidar o seu argumento. É tipo discutir um filme e o outro dizer: você nem entende de cinema. Tá, mas o debate era sobre o filme ou sobre o meu currículo? Agora um detalhe que muita gente erra: nem todo ataque pessoal é o ad hominem. O ad hominem não é simplesmente insultar o outro, isso é só ser um babaca. O ad hominem acontece quando o ataque é usado pra desmontar o seu argumento, não só pra te provocar. Eu tenho um plano. Nós vamos atacar sozinhos o nosso arqui-inimigo, o planeta Neutro. Essa não. Assim que a máquina de guerra neutra ficar em ruínas, serei um herói novamente e o Dupe vai me reintegrar como capitão. Mas, senhor, esse plano não faz sentido. Talvez não para você, Kif, mas se eu me lembro bem, foi para a corte marcial por desonra. Otário! Pra rebater é simples, é só dizer: beleza, mas isso não responde o ponto. Você discorda do argumento por quê? Simples, direto e sem cair na provocação. E o melhor, soa civilizado, o que é raro hoje em dia. Falácia do espantalho, ou em inglês strawman fallacy. Mas antes de tudo, por que espantalho? Em inglês as palavras strawman e scarecrow vêm da mesma imagem, um boneco de palha, mas funcionam de formas diferentes. Scarecrow, que é o que chamamos de espantalho, é o boneco usado nas plantações para espantar as aves. Já strawman, a tradução literal seria homem de palha, e é um boneco artificial que é construído para ser atacado ou derrubado de forma fácil. Daí a falácia do espantalho. No português ficou espantalho por falta de uma tradução direta, mesmo que o espantalho literal seja scarecrow. E o que é a falácia do espantalho? Essa é campeã nos debates. É comum alguém sempre falar que você bateu no espantalho. Imagina que você tá numa luta, em vez de enfrentar você, a pessoa monta um boneco parecido com você feito de palha, espanca o boneco e depois sai dizendo que venceu. Num debate é a mesma coisa, é quando alguém distorce ou exagera o argumento de uma pessoa para que ele fique mais fácil de refutar. Num debate político seria algo como: o país gasta mais do que se arrecada, se quiser sair do buraco vai precisar cortar alguns gastos públicos. Lá vem o mesmo discurso de sempre: quando falam em cortar gastos a gente já sabe o que significa fechar escola e sucatear hospitais. Pronto, a pessoa criou um espantalho, ela distorceu o argumento original para ficar mais fácil de refutar. Esse tipo de distorção é muito comum, principalmente em debate político, porque mexe com o medo e a indignação do público. Quer dizer que você acha que chocolate é o melhor sabor de sorvete? É o melhor sabor que existe, não tomo nenhum outro. Ah, então pra você só existe sorvete de chocolate. Só gosto de chocolate. Mas pra mim chocolate não é o bastante, pelo mesmo motivo que baunilha também não é. Precisamos de liberdade e de opções quando se trata de sorvete. E isso, Joey, é a melhor definição de liberdade. Mas não é disso que a gente tá falando. Ah, mas é disso que eu tô falando. Para rebater, você precisa puxar o ponto de volta e dizer: não é isso que eu disse, não ataque o espantalho. Eu sequer citei escolas ou hospitais. Mas cuidado para não achar que tudo é espantalho e viver dessa acusação que te faz perder o argumento se você só falar disso. Falácia do apelo à emoção. Falando de apelo à emoção, se você tá gostando desse conteúdo, por favor se inscreve aí e dá um like que vai me deixar muito feliz. Mas voltando ao assunto. Esse é o clássico golpe baixo emocional.
sensacional. Se você não concordar, você é um sem coração, que não pensa nas famílias, nas pobres criancinhas, nos animaizinhos inocentes. Essa falácia troca lógica por drama e tenta ganhar o debate com emoção ao invés de dados. E o alvo não é só quem tá debatendo, é a plateia também, para gerar indignação, pena ou raiva, e com um argumento com pouco ou sem nenhum dado que prove o que ela defende. Você quer realmente apoiar algo que prejudica tanta gente inocente? Isso é revoltante. Em vez de argumentar, a pessoa quer provocar uma reação moral sua. Eu não entendo vocês. Todos esses pequenos detalhes que estão levantando não significam nada. Vocês viram esse garoto como eu vi. Não vão me dizer que acreditam na coincidência ridícula de perder a vaca e aquela história de estar no cinema. Sabem como essas pessoas mentem? Já nasceram assim? Mas será possível? Eu não tenho o que dizer a vocês. Eles não sabem nem o que é a verdade. E deixem-me dizer, eles também não precisam de um grande motivo para matar alguém. Não, senhor. Claro, eles têm coisas boas também. Eu sou o primeiro a dizer isso. Conheci os dois que eram bons, mas isso é uma exceção, acreditem. Para rebater é só dizer, entendo sua preocupação, agora quais são os dados? E se a pessoa não tiver, acabou o ato. Tucoque, ou você também, ou também chamado de apelo à hipocrisia. Esse é o argumento de criança no recreio. Ah, mas você também faz isso. Sabe quando a pessoa não tem resposta pro argumento, então ela tenta te desmoralizar apontando a sua incoerência? Isso é o tucoque. Ela não rebate o argumento, ela só tenta mostrar que você é tão incoerente quanto o que ela defende. É quase um ad hominem, mas com foco na hipocrisia. Seu partido tá envolvido em corrupção. Ah, é? E o seu? No governo passado fizeram a mesma coisa. Existe também uma variação chamada whataboutism. Em português seria algo como e tal coisa ou e fulano. É quando alguém tenta rebater o argumento trazendo outro caso que teoricamente seria pior. Se essa coisa é condenável, então existe uma coisa mais condenável ainda. O tucoque aponta a hipocrisia do outro. O whataboutism compara com outro caso ou situação para desviar o foco ou relativizar. Olha, político tal roubou uns 10 mil, tem que ser condenado. É? E quem rouba 1 milhão? E quem mata? E quem faz guerras? Não pode colocar as pessoas em exibição. É crueldade. Crueldade? Foi cruel quando os seres humanos enjaularam outros primatas ao longo dos séculos? Espere, eu sei essa resposta. Sim. A discussão vai se deslocando para outro ponto, cada vez mais distante e mais absurdo. Tanto que existe até um fenômeno para isso, a lei de Godwin. À medida que uma discussão online se alonga, a chance de alguém comparar algo com Hitler ou os nazistas chega a 100%. Para rebater, você pode falar, tá, mesmo que isso seja verdade, o que isso tem a ver com o argumento? Não precisa reconhecer o erro ou a hipocrisia, é só puxar de volta o argumento. Falácia da pergunta complexa, também chamada de pergunta carregada ou falácia do pressuposto. Num debate, a pessoa tem que pensar rápido, o que faz ela nem sempre raciocinar muito bem para responder. Algumas perguntas também podem te induzir a falar sim ou não de forma mais rápido possível, só que elas podem vir também carregadas de alguma coisa implícita para te fazer admitir algo sem querer. E é aí que o pessoal cai na armadilha quando não tá atento. Por exemplo, candidato, o seu partido já parou de roubar dinheiro público? Sim. Sou o Nashcaster, está na hora do debate. Bart Simpson, o que você mais odeia nesse país é a liberdade? Nash, eu percebi uma coisa. Sou a pior criança do mundo. E a última coisa que mereço é perdão. Mas com um pouco de ajuda de Jesus e dos nossos homens e mulheres batalhadores no exterior. Então, se eu vi corretamente, está dizendo que os Estados Unidos são melhores do que Jesus, concorda? Antes que ele responda o que acha. Bom, os Estados Unidos não são perfeitos. Então, os Estados Unidos não são perfeitos. É por isso que você e seus filhos nos odeiam? Pra isso não tem macete, tem que ficar esperto. Espera, respira fundo, raciocina e daí sim responde. Olha, em primeiro lugar, a gente nem roubou. Generalização apressada, que é pegar uma amostra pequena e usar aquilo como se representasse o todo. A pessoa pega 2 ou 3 casos isolados e conclui que aquilo vale pra todo mundo sempre. Tipo, todo político é ladrão. Se bem que não é uma amostra muito pequena, né? Eu acho que era melhor a gente falar que todo político é honesto. A maioria das vezes, a falácia da generalização apressada vem quando a pessoa usa um argumento baseado na sua história pessoal. Então ela tenta expandir isso pra todo mundo. É a mesma coisa que assistir um episódio ruim de uma série e dizer essa série é horrível. Baseado no quê? Um episódio. Vejo uma pata. Eu vejo um olho. Vejo um pescoço. Eu vejo um chifre. Um chifre? Que pássaros mais estranhos! Vem aqui, dinossaurinho do papai. Vem.
Nossa, mas que passarinho desgraçado. Pai, não são passarinhos. Claro que são. Saíram de ovos de pássaros, portanto são pássaros. Ixo fato. Pra rebater, vai na calma. Pergunta de onde veio a informação, qual é a fonte, quais dados sustentam aquilo. E reforça, um caso isolado não representa o todo. Post hoc ou falácia da falsa causa. O nome completo seria post hoc ergo propter hoc. Desculpa, eu não falo latim. Ou depois disso, logo causado por isso. Essa falácia é clássica em debates, principalmente quando alguém puxa algum assunto de pseudociência ou superstição. É aquela velha mania humana de querer encontrar causa e efeito, mesmo quando eles não existem. A famosa confusão de correlação e causalidade. Isso é uma manipulação clássica de estatísticas. Se X aconteceu e logo depois Y aconteceu, logo X causou Y. Desde que a cidade instalou mais câmeras de segurança, o número de crimes aumentou. Então, as câmeras estão cometendo os crimes. A falácia da falsa causa é muito usada em debate, justamente porque parece algo lógico. A pessoa pode até mesmo apresentar estatísticas, ela cria uma narrativa causal simples, algo como: depois que eu assumi, o desemprego caiu, o dólar abaixou e o salário aumentou. Ou seja, é perfeita para parecer convincente sem ter evidências. Pronto, estou em casa. A expedição para o Ártico foi um grande sucesso. Tenho quase certeza de que existe um prêmio Nobel no meu futuro. Na verdade, eu não deveria dizer isso. Eu tenho certeza absoluta. Não, mãe, eu não senti o grupo da igreja orando pela minha segurança. Eu estar seguro em casa não prova que deu certo. Essa lógica é post hoc ergo propter hoc. Não, eu não estou me exibindo em língua de esquimó. Para rebater, o caminho é pedir evidências de causa e efeito. E é por isso que essa falácia é difícil de desmontar. Muitas vezes você vai precisar de um estudo e um conhecimento na área. E você pode responder algo como: tá, e o que você fez para o desemprego cair, o dólar abaixar e o salário aumentar? Ou, o mais comum, se você não tem dados, usar retórica para devolver golpes. Eles rebatem uma falácia com outra. Se alguém diz que o desemprego caiu, o dólar abaixou e o salário aumentou, você pode responder: e a criminalidade que aumentou? E a quantidade de pessoas com auxílio? E a pobreza? Apelo à ignorância. Se ninguém provou o contrário, então é verdade. Essa é ótima pra quem quer ganhar um debate sem provar absolutamente nada. Tipo, você não pode provar que eu tô errado, então eu tô certo. A falácia funciona porque o nosso cérebro odeia o vazio. A gente tenta preencher buracos com algo que faça sentido, mesmo que a gente não tenha provas. Ele mistura dois tipos de conhecimentos, como crenças racionais, sem a prova direta, por exemplo, que o sol vai nascer amanhã, com crenças infundadas, por exemplo, que a lua não tem uma camada de queijo embaixo da superfície. Nem tudo na vida vem com prova empírica. Confiamos em experiências, reconhecimento de padrões e contextos, e não em experimentos científicos para cada mínimo detalhe da nossa vida. Você nunca abriu a lua para ver que ela é feita de rocha, mas aceita isso porque tem um consenso científico. Quando alguém afirma você não pode provar que o interior da lua não é queijo fondue, é aqui que o argumento vira falácia. 20 micro-ondas desapareceram do meu depósito. Em toda parte as coisas estão sumindo. Trens descarrilam, pessoas desaparecem, o condado de Belmont está sem energia. Sabe o que isso parece? Parece mais uma invasão russa. Bebe, eu não acho que os russos tenham alguma coisa a ver com o que está acontecendo na cidade, mas eu impus um toque de recolher exatamente. Até você descobrir quem está brincando com as nossas coisas, eu digo que são soviéticos. Como lidar então? Focando nas provas positivas e tangíveis, ou você pode entrar no mesmo jogo da negativa e normalmente ir pro absurdo. O ônus da prova cai na pessoa que fez a alegação e não no outro que precisa ou não acreditar. Essa é basicamente uma simplificação do bully de Chad Russell. Puxar a trave ou moving the goalpost. Essa falácia acontece quando alguém continua mudando os critérios do próprio argumento de novo e de novo e de novo, adicionando mais condições, mesmo depois de que você já refutou, só para continuar ganhando a discussão ou evitar perder. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Ué, mas o dinheiro não resolve meus problemas e resolver meus problemas me deixa feliz. Não exatamente. O dinheiro não traz a felicidade, ele traz o contentamento, que é diferente da felicidade. A pessoa aumenta os critérios de felicidade a cada resposta, tornando praticamente impossível você dar uma resposta que satisfaça o que ela considera o padrão. Para rebater, o caminho é simples. Define o critério do argumento inicial e fecha as arestas. Assim você não deixa a discussão se estender indefinitivamente e mantém a lógica no debate. E por último, a circularidade, que é quando a conclusão que você quer provar já está implícita nas premissas. Ou seja, você está rodando em círculos enquanto você fala. É como tentar mostrar que a Terra é redonda, dizendo a Terra é redonda porque não é plana. Tá, mas por que ela não é plana?
Porque ela é redonda. E por que ela é redonda? Porque ela não é plana. E por que ela não é plana? Porque ela é redonda. E por que ela é redonda? Porque ela não é plana. Num debate seria algo como: eu sei que essa fonte é confiável, porque ela sempre diz a verdade. Ou seja, a prova é ela mesma, confiável porque diz a verdade e diz a verdade porque é confiável. O argumento se torna redundante sem ser sustentado por evidências, e o problema é que ao argumentar dessa maneira, não há argumentação real que mostre por que a premissa é verdadeira. Mas o Brando tem o que as plantas querem. Tem eletrólitos. Tá bom, escutem. As plantas não estão crescendo, então eu tenho certeza de que o Brando não está funcionando. Eu não sou um botânico, mas eu sei que se pusermos água nas plantas, elas vão crescer. É, mas eu nunca vi plantas crescendo numa privada e lá tem água. Olha, muito bom. Tô achando que você é o cara mais esperto do mundo. Pode crer. Tá bom, vocês querem resolver esse problema e eu quero o meu perdão. Então vamos tentar isso, tá bom? E deixar pra lá o que as plantas precisam. O Brando tem o que as plantas precisam. É isso aí, tem eletrólitos. O que são eletrólitos? Vocês sabem? É, o que eles usam pra fazer o Brando. É, mas por que eles usam isso pra fazer o Brando? Porque o Brando tem eletrólito. Para rebater é simples: tira a pessoa do ciclo e puxa o ponto real. Pergunta: o que prova confiança? O que você entende como verdade? Assim você força a argumentação para fora do círculo e mostra que não basta repetir a mesma ideia. E como a gente pode evitar usar muitas falácias? É simples. Durante um debate ou conversa, sempre ter dados ou os exemplos sólidos que sustentem sua posição. Evite ataques pessoais, foque no conteúdo da argumentação e seja sempre transparente. Se cometer um erro, corrija e aceite. Isso fortalece sua credibilidade. Mas lembrando que falácias são ferramentas da retórica e é natural a gente usá-las. Você pode usar sem perceber, mas é importante reconhecer cada uma. Não só para se defender, mas até para partir pro ataque. Nada é regra absoluta. O segredo de um argumento forte é combinar lógica e a retórica. Para fazer um argumento forte e convincente e até ajudar na sua persuasão, a gente usa tanto a lógica quanto a retórica. A lógica te dá os dados e a retórica te convence. Isso é usado principalmente na política, porque nem sempre o que convence é a verdade objetiva. Numa campanha, por exemplo, um discurso pode ter dados, mas se não conseguir tocar o emocional das pessoas, você não vai convencer ninguém. Então, saber identificar falácias muda completamente a forma como você debate e também como você pensa. E pra finalizar, se você tem interesse nesse assunto, eu recomendo muito que você leia A Arte de Ter Razão, de Schopenhauer. Várias coisas que eu falei aqui estão no livro e é bem curtinho e ele explica ponto a ponto de como os artifícios que se usam para ganhar um debate com dialética erística, ou seja, sem ter razão. Espero que tenham gostado e até a próxima!